Vamos tentar de novo. Acho que agora a Larine vai conseguir entrar. Veremos. Faz parte, né, gente? Ao vivo é assim mesmo. Lari, cadê você? Agora sim. Vamos ver se vai. Tem alguma coisa dando errado, que a Larine entra e cai. E agora? Vamos tentando, até dar certo. Eu também não sei, Lari. Então, alguma coisa assim? Que estranho. Aleluia! Conseguimos! Gente, o que está acontecendo? Porque a internet está dizendo que está aqui. Eu falei, gente, meu Deus do céu. Mas deu certo, então, Agora oi, deu, Mari. agora deu. Tudo bem, Lari? Gente, Oi, boa Maurício. noite, Tudo bem? tudo bem? Oiê. Sejam bem-vindos, Boa noite, então. gente. Depois de cair várias vezes, espera, que eu tenho que me recuperar. Ai, ai. E Importa aí, que vamos já falar hoje conseguimos. de. É, vamos falar hoje como que as dietas podem levar a transtornos alimentares, né? A desenvolver transtornos alimentares. Sim, Tá me primeiro, vendo então, bem? Tá me ouvindo bem? sim, para mim tá ótimo. Vamos nos apresentar para quem ainda pode não nos conhecer. Eu sou a Marina Com certeza. E eu sou Larine, e e nós a somos gente é. nutricionistas. E hoje o nosso papo é mais da área da Larine. E eu vou dar mais uma Isso. perguntada assim, e vou aprender junto com vocês. Porque a Lari tem pós, Lari, em transtornos alimentares? É aprimoramento, né? Que é Uhum, entre os transtornos alimentares. Uhum. uhum, muito legal. E aí a gente vem fazendo essas lives, né? Quase toda quarta-feira, tirando a semana passada. É, semana passada a gente teve imprevisto aí climático, aí não deu para fazer. É, e então a gente já falou bastante sobre dietas, o perigo das dietas, né? Por que que não funciona. E Falamos hoje a gente quer aprofundar de. ainda mais o porquê que a gente é tão Uhum. contra dietas, né? E um dos grandes Sim, porquês é porque elas podem levar a transtornos alimentares. Isso é muito sério, né? sim, Não é uma prática inofensiva, então tem que ser levado bem em consideração. exatamente. Como podemos começar? Lari, você quer falar um pouco quais são os Sim. comportamentos, digamos, de risco que somados Aham. podem levar ao transtorno alimentar? Sim. Então, quando a gente fala, né? Então, vamos falar como que fazer dieta pode ocasionar. Então, será que toda pessoa que faz dieta, né? Então, eu comecei a fazer uma dieta, eu vou desenvolver um transtorno alimentar? E não, não é assim, né? A gente tem sim comportamentos de dieta, né? Que podem levar a transtornos alimentares, mas não para qualquer pessoa. Essa pessoa que vai desenvolver um transtorno alimentar,
ela já tem alguns indícios, alguns ingredientes ali, algumas coisas que a gente chama de fatores predisponentes, né? Que predispõem, então ela já tem alguns fatores que vão facilitar, vamos dizer assim, o desenvolvimento do transtorno alimentar. E a dieta vai entrar como um fator que vai precipitar. Então, a gente diz que é como se fosse um gatilho, né? Que a pessoa já tem ali uma caminha, tudo para desenvolver, e aí você faz uma dieta e, sim, é a porta de entrada, né? A gente diz que nem toda dieta vai levar a um transtorno alimentar, mas quase todo transtorno alimentar começa com uma dieta. Por que a gente diz quase todo? Porque tem transtornos alimentares que não têm relação, né? Com até a questão com o corpo e tudo mais. Uhum. Mas então, assim, quais são esses fatores? Né? A grande maioria, principalmente os mais, que a gente fala, né, os mais clássicos, anorexia, bulimia e compulsão alimentar, né? Uhum. Todos esses iniciam com uma dieta. Então, assim, tem fatores, se a gente for falar de fator que predispõe, né, homens e mulheres podem ter, mas ainda sexo feminino, então ser mulher já tem uma chance maior, vamos dizer assim, a maior parte, né? Uma história familiar na família, então alguém que na família que teve transtorno alimentar já, isso também pode ser aí, né, predispor essa pessoa a ter, né? Ter problemas de alimentação na infância, isso também é uma questão que pode predispor, então se unir aí que, sei lá, a mãe ou o pai teve um transtorno alimentar, e aí a criança teve uma questão com peso ou com questões com alimentação quando criança, né? Baixa autoestima também, perfeccionismo, né? Isso tem bastante relação também, e dificuldade de expressar as emoções. Então essas coisinhas são tipo uma bagagenzinha, né? E aí a dieta vem como um fator de precipitação, né? Dieta, algum fator da vida da pessoa, às vezes pais separaram, ou uma mudança de escola, uma mudança de cidade, algumas coisas assim também. Mas a dieta ainda é a principal. Então, o que acontece muito é que da infância para a adolescência, né? Então, o que acontece? Essas descobertas, questões com o corpo, fazem com que o adolescente vá buscar, né? Vá querer emagrecer, ou uma satisfação muito grande com o corpo, e aí ele vai começar a fazer uma dieta, e naturalmente, esses comportamentos de dieta, que são o quê, né? A gente fala de restrição, então é uma restrição ou, né, calórica, ou de quantidades e tipos de alimentos, né, grupos alimentares, e aí já começa a ver o quê? Que aquele alimento é bom e aquele alimento é ruim, então já começa, né, a ter crenças aí mais errôneas e que vêm aí com relação aos alimentos, né? E aí começam-se comportamentos com relação à evitação, culpa ao comer, né? Então, associado isso a uma perda de peso, reforço, né, de que perdi peso, deu certo, como a gente conversou da outra vez, né? E aí o fracasso, eu que não consigo me controlar, eu que não consigo, né, manter ali. E aí volta, né, muitas vezes até a parte de você continuar comendo, né, assim, para uma punição, né? Então, claro, tem várias questões aí relacionadas no transtornos alimentares, um diferente do outro. A gente já pode falar um pouquinho de cada um, né? Mas aí, essa dieta, ela vai estar aí como um fator que precipitou, é um gatilho ali que vai fazer com que aquelas coisas que já estavam ali quietinhas, vamos dizer assim, possam juntas, então é tudo isso junto, vai desencadear um transtorno alimentar. E sempre, esses principais, né, anorexia, bulimia, compulsão, eles vão ter uma insatisfação, uma relação com o corpo bem conturbado, então a insatisfação é a primeira questão que vai, né, levar à busca dessa dieta, né, de fazer algo para emagrecer, e que a gente tem aí, né, dietas. Então é muito comum do paciente chegar já, né, falando que lá na infância, né, com tal idade, às vezes com 12 anos, 13 anos, né, às vezes antes, eu tenho um paciente com 9 anos, 8 anos, já startando, começando a sua primeira dieta. E aí, medindo o corpo, né? Tem até questões, né, na escola de bullying também, né? Já vai ser uma questão que vai contribuir.
Próprio quando a gente vai para educação física, às vezes é comparado, né? Altura, tamanho da criança, tudo isso já vai influenciando para que a criança possa começar a se sentir insatisfeita com o próprio corpo. E aí vai chegando na idade da adolescência ali, e isso faz com que ela muitas vezes busque algo para, né, fazer com que perca peso, seja aceita, muitas vezes se ela se sente, né, não aceita pelos pais, por exemplo. E geralmente existe muito preconceito, né? Existe muito estigma da pessoa com um transtorno alimentar ou diversos outros transtornos. É sempre aquela coisa, né? Nossa, mas eu sempre fiz isso, não tenho problema nenhum, sempre tiraram sarro e eu não desenvolvi nenhum problema, isso é frescura, todas essas coisas. E aí, muitas vezes, a família tem um papel importantíssimo, prejudicial, no desenvolvimento do transtorno alimentar, mas não tem nem ideia. E isso começa, assim, para exagerar bem desde o nascimento, né? Desde a amamentação, como é que foi ou como é que não foi, introdução de fórmula muito cedo, muitas vezes necessária, como que foi a introdução alimentar. Aí hoje a gente, né, escuta muito, porque hoje não pode dar nada para o nenê. Eu criei 10 filhos assim, todo mundo comia farinha com sei lá o quê, né, com 3 meses. Então, tudo forte, tudo, né? Ninguém nunca ficou doente. Mas será? Será que hoje os níveis de obesidade, de tudo que tem de transtorno em relação à alimentação, será que não tem influência lá na infância? Na nossa época era muito comum coisas como biotônico Fontoura, né? Acho que nem eu não vejo isso hoje, eu não sei se existe, ou, enfim. Mas era muito, né? Estimulador de apetite, as crianças tinham que comer, as crianças tinham que ser fortes. Aí tá, aí chega uma hora que não pode mais, né? Aí já tá errado, aí aquele corpo já não é mais visto como saudável, como bonitinho, fofinho. E aí a mesma família que incentivou a comer, tem que comer tudo, comportamentos, né, de tem que raspar o prato, você é obrigado a comer aquela determinada quantidade que os pais entendem que era o correto. Foi criado assim e de repente a criança tá, né? E o corpo muda muito, né? Na criança, na infância, na adolescência, ele passa por vários processos. E aí, de repente, é a mesma família falando que você não pode engordar, você tá muito gorda, né? Principalmente as meninas, se ela não escuta isso dos pais diretamente para elas, mas escuta, por exemplo, a mãe falando o quanto ela está gorda, o quanto isso é prejudicial, ou o pai falando para a mãe. E aí vai criando todo um ambiente, como você falou, são vários fatores que vão influenciar e que, de repente, vai faltar aquele último empurrãozinho que vai ser a dieta. Mas as pessoas não conseguem olhar para trás e ver que isso foi uma construção de uma vida, né? E aí, de repente, aquela pessoa desenvolveu um transtorno alimentar, a família não consegue nem ver, não consegue ajudar, continua com preconceito, porque isso é frescura, né, você tem que comer direito, e acaba ficando um ambiente cada vez mais pesado, né? Sim, e é importante dizer assim que o transtorno alimentar, né, os transtornos alimentares, eles são doenças psiquiátricas, né? Então, inclusive o diagnóstico é para o psiquiatra, né? Mas a gente tem comportamentos aí que não são diagnosticados, né? Mas que são normalizados, né? Então, se a gente for pensar aí no comer transtornado, por exemplo, que né, são comportamentos, um conjunto aí de comportamentos com relação ao alimento, né? Insatisfação com relação à alimentação, esse fazer sempre uma nova dieta, né, se privar, cortar grupos alimentares, tomar, né, medicamentos sem um acompanhamento médico, às vezes só, né, porque emagrece ali. Todos esses comportamentos são comportamentos que a gente chama de um comer transtornado, né? Culpa ao comer,
Então, eu não tenho uma boa relação com a comida. A comida é aquele momento da alimentação, é um momento que ou me gera culpa, ou eu fico pensando sempre que eu vou engordar comendo aquilo, ou então que eu tenho que fazer uma atividade física para compensar, ou eu só posso Ansiedade, comer, né? né? Tá, tudo isso não me deixa ter um momento da alimentação tranquilo, né, com relação a comer porque eu tenho prazer em comer, porque tá gostoso, porque aquilo tem outras questões que me fazem escolher aquela comida, naturalmente, sem ficar pensando no peso ou no corpo, no que tem aquele alimento, se é bom ou ruim, ficar, né, colocando isso. Então, esses são comportamentos que a gente fala disfuncionais com relação à Uhum. comida, né? Que são bem normalizados, né? Na verdade, você estar de dieta ou em privação, ou assim, ai, você está comendo isso, né? É, estar de dieta virou uma questão assim, você está se cuidando, ou você está né, restringindo Uhum. algo que você não deveria, porque esse alimento é ruim, ou esse alimento, né? E aí entra também aquela questão do comer limpo, que é outra questão, né? A Uhum. gente chama de anorexia. Sim, eu acho que para a gente começar a explicar, dá para a gente listar quais são os principais transtornos alimentares e explicar, assim, basicamente, o que que é cada um e o que que diferencia eles. Tá. Bom, os principais transtornos alimentares, né, que são transtornos psiquiátricos, são anorexia, bulimia e transtorno da compulsão alimentar. Qual que é a diferença, né? Assim, vou falar de uma forma meio rápida, né, para a gente Uhum. falar de todos. Anorexia, né, a gente fala da anorexia nervosa, a gente caracteriza, né, com a pessoa não come ou come muito pouco, então restringe bastante a alimentação, né? Sente fome sim, mas nega essa fome, né? Então, tem-se uma perda de peso muito grande. Então, tem todos esses pensamentos com relação à comida, de que isso engorda, isso não, né? Todos esses pensamentos aí com relação ao alimento. Inclusive, muito exacerbados, crenças muito, muito, muito mais profundas, por exemplo, de que aquilo ali só de eu encostar naquele alimento, né? Isso pode me engordar. São pessoas que gostam muito de cozinhar para os outros, né? Sentir o cheiro e tudo mais, mas não comem. Uhum. Até tem um comer mais lento, né? Um ali ficar mexendo na comida. E aí isso gera uma perda de peso grande. Então, na verdade, um dos diagnósticos também, né? O baixo peso. Então, a gente fala de um baixo peso associado a esses comportamentos, né? Essas restrições alimentares que geram a desnutrição e que tem algumas comorbidades. Então, na verdade, a gente tem aí muita comorbidade com depressão, né? E acaba causando ou sendo causador. Então, tem essas duas coisas. Mas que o Uhum. tratamento, por si só, vamos dizer assim, renutrir novamente esse corpo, né? Quando a gente fala com os psiquiatras, assim, não tem nenhum remédio, nada assim que trate ali, e no início a gente precisa, eles tratam por morbidade, né? No caso, depressão, se estiver associado, mas renutrir esse corpo, né? Então, trabalhar, porque não é simplesmente falar, ó, você tem que comer. Então, a pessoa, ela não come, ela, né, ou esconde comida, joga, tem comportamentos para não comer, porque ela acredita que ela vai engordar e engordar muito, né? Então, elas têm uma distorção, né? Isso é importante também colocar uma distorção de imagem corporal. Então, ela não se vê magra, ela se vê, por mais magra e baixo peso que ela tiver, ela se vê acima, né? Ela se sente assim, né? Então, ela tem uma distorção dessa imagem. Então, ela sempre vai querer emagrecer mais, né? Uhum. Então, ela vai. E muitas vezes ela tem tanto. Pode fazer exercícios, que aí a gente fala, tem até uma compulsão alimentar, uma anorexia, mas é uma compulsão que a gente fala que ela não é. Ela é subjetiva. Então, a quantidade é pequena, mas para ela foi grande. Para ela, que ela Uhum. colocou, né, é grande. E aí ela tem comportamentos, né, compensatórios, quando a gente fala da anorexia purgativa, de fazer exercícios físicos exacerbados e tudo mais. Então também tem isso. Mas tem que ter baixo peso. Uhum. E eu acho E importante falar que, para deixar claro que os comportamentos, esses que você citou, eles são muito intensos, né? Não é assim aquela pessoa uhum,
vai comer um pouco, né? Ela tem essa percepção de tal coisa engorda, tal coisa emagrece. Isso são comportamentos complicados, mas nos transtornos alimentares e na anorexia são quantidades absurdamente pequenas, né? Sim, Claro, a nível sim, assim, a pessoa não consegue comer uma colher de arroz, né? Isso na cabeça dela, que é uma mente doente, ela comer uma colher de arroz, ela vai engordar 300 quilos, né? Ela tem sim, uma relação surreal, né? sim, Ela vai comer uma ervilha, ela não consegue comer uma ervilha, né? Ela às sim, vezes tem comportamentos de cortar a comida, espalhar no prato. Então, uhum, esses, digamos, sintomas são característicos e são bem intensos. Não é para achar também que todo mundo que, né, come, que a gente acha que come pouco, tem anorexia, não é isso, né? não. É Até bem assim, é importante a complicado. gente dizer também. É importante dizer também que não tem um corpo que você vai olhar, um corpo, por exemplo, com anorexia, que vai ser super baixo de peso, aquele corpo que você olha e você fala, né? Nossa, como tá magra. Muitas vezes ela tá num corpo que a gente considera padrão, né? E tá com anorexia, tá? E até a gente fala de diagnóstico quando o médico coloca o baixo peso associado, e que se esse baixo peso não ocorresse, a gente poderia, como acontece da anorexia atípica, né? Em pessoas, por exemplo, em mulheres obesas, com obesidade, Uhum. né? Então, se a gente for olhar, deixar de comer, ficar sem comer e ter uma desnutrição acentuada e uma grande perda de peso em um curto período de tempo, isso já caracteriza, né? Alterações aí neurológicas e tudo mais que podem levar, e se pensa muito mais em comida. Tem vários a característica assim muito similar à anorexia, só que sem baixo peso, né? Sim. Bom, e E isso assim, que você para falou ter. é importante saber que os transtornos alimentares não têm cara, não tem uma, Sim, né, não sim. Não escolhe, escolhe, né, não, igual classe qualquer outra social, nada. doença, né, seja depressão, seja qualquer outra coisa, não tem uma cara. Às vezes a pessoa está ali sorrindo, feliz e contente, e, Uhum, né, ninguém sabe o que se passa. sim, Então, pessoas porque gordas, assim, pessoas magras, pessoas com um grau de obesidade elevado podem ser desnutridas, podem ser anoréxicas, podem ser bulímicas, tudo isso junto ou não. Então, são muitos fatores que têm que ser levados em consideração. E sim, antes de você é, continuar, acho que o mais importante é saber que isso não vai ser tratado com uma dieta jamais. A pior coisa que você pode fazer é mais uma dieta. E as pessoas acham que sim, sim, né? Não, é só fazer uma dieta que eu vou resolver o problema. E na verdade você vai estar só estimulando ainda mais aquele comportamento que no já está caso, distorcido. Porque uma sim, e pessoa no com caso, obesidade e achar que tem que fazer dieta, só que na verdade muitas vezes ela já nem come, né? Como que você acha que simplesmente é só fazer uma dieta? Então, é olhar a pessoa como um sim, todo e entender o problema. sim. E assim, né, na anorexia é um pensamento bem rígido. Então, de não comer mesmo, né, e Uhum. segurar aí para uma, vamos dizer assim, satisfação futura ali, que é essa perda de peso. Beleza. E claro que não vai ser uma mudança, um ganho de peso para elas tá muito medo, né? Ela vendo esse ganho de peso ali. Então é bem delicado, né? É bem importante ser um profissional especializado e tudo mais e multidisciplinar, né? Muitas vezes tem comorbidades, então psiquiatra, mas psicólogo e nutricionista, né? Para fazer trabalhar Especializados, né? Lembrando mais uma especializado, vez, né? não é qualquer nutricionista que Sim, vai tratar transtorno alimentar, muito pelo contrário. sim, Depois a gente vai entrar nesses comportamentos que são normalizados e que são muitas vezes propagados e que são comportamentos característicos de transtornos alimentares. E que, inclusive, profissionais sim. de saúde estão aí Uhum, incentivando, né, as pessoas, mas isso mais para frente a sim. gente volta. Uhum. Agora vamos falar Bom, de aí bulimia. bulimia.
Bulimia, né? A bulimia nervosa é diferente da mente mais rígida da anorexia, né? Da pessoa que tem anorexia. Bulimia é mais impulsivo, então é mais impulsividade. E por isso não se, na restrição, se faz restrição, é um padrão alimentar do dia bem caótico, não tem geralmente uma organização de refeições, nem nada assim. Fica-se muito tempo sem comer, né? E aí, essa impulsividade, essa relação com o corpo também, que é conturbada, também uma insatisfação muito grande e distorção dessa imagem, fazem com que a pessoa, junto com a restrição que ela está tendo durante o dia, então é comum fazer low carb, fazer vários tipos de dieta aí, né? E aí, muitas vezes até acompanhado, né? Jejum, e aí, o que acontece? Jejum intermitente. Jejum, já tive, é mais comum assim, já tive pacientes mais comum com bulimia fazendo low carb e jejum intermitente. E aí, o que acontece? Eles tá fazendo ali, né, durante o dia, e aí essa restrição aliada a uma questão emocional, porque são bem intensos, aí tem várias questões, né, emocionais, e que vão desencadear o quê? Uma compulsão alimentar, que pode acontecer no final do dia, ou durante o dia ali, mas pelo menos uma vez por semana, que é o que essa compulsão? A compulsão alimentar é um consumo muito grande de alimento em um curto período de tempo, então uma quantidade muito maior do que a maioria de nós conseguiria consumir nesse período, né? E aí, depois, junto isso, associado a esse consumo muito grande de comida, tem um descontrole alimentar, né? Então, se tem um descontrole, não tem um controle sobre isso, e um sofrimento associado. Lari, depois... E essa quantidade de comida exagerada, ela não é específica. Ela, assim, é o que tiver na geladeira, né? É o que tiver, assim, muitas vezes não tem, né? Sim, geralmente, o que acontece? Geralmente pode ser os alimentos que são restritos, né, que não se tem, então pode se planejar compulsões, que é o que acontece muito, então ele se planeja ali, só que no caso da bulimia é comum eles não chegarem nem a chegar em casa, por exemplo, para consumir, já consomem no caminho, essa impulsividade é muito grande, mas se planeja com alimentos que são restritos, né, são tirados ali, são proibidos, ou qualquer coisa que tem em casa, então é comum se ter, por exemplo, não tem um prazer, como se tem um descontrole, não se tá ali naquele momento, você come por impulsividade, vai comendo o que tiver. Então, é comum ouvir relatos de você comer algo congelado, por exemplo, né? Então, feijão... A panela do arroz inteira. Um doce misturado com feijão congelado ali, um hambúrguer congelado, alguma coisa congelada. Que assim, não tem, se você for falar de prazer, né? Não tem naquele momento. E aí, esse descontrole e esse sofrimento aí gera uma culpa muito grande, né? Que faz... a pessoa tanto para poder depois, né, se livrar, diminuir essa questão com o peso, então, de tentar, né, diminuir o ganho de peso com purgação ou métodos compensatórios, né, ou para aliviar essa culpa, tentativa, né, de aliviar, porque ela não acontece. E às vezes, muitas vezes também para repetir, para continuar comendo. Tem relatos, por exemplo, paciente para continuar comendo e não sentindo o que quer sentir, né, faz né, comportamentos compensatórios e vai de novo para a comida. E muitas vezes esse descontrole é tão grande que a pessoa fica meio fora de si, né? Às vezes não tem como se estivesse anestesiada. Assim, isso, ela tipo, nem lembra, assim, né? É uma coisa muito intensa. Porque depois a gente vai também falar da compulsão alimentar, do transtorno de compulsão alimentar, né? Nossa, como eu acho que quase todos os pacientes que eu recebo sempre falam que nossa, eu tenho muita compulsão por chocolate. Mas quando você come, nossa, se eu começo, não consigo parar. Mas quando quer? Ai, nossa, não consigo comer um bombom, então eu como 3, 4. Né? Tipo, isso não é compulsão alimentar. Não né? é compulsão. Então, assim, vamos diferenciar as coisas. Comer uma barra de chocolate não é uma compulsão alimentar. Não. E todo mundo hoje acha que tem compulsão, né? Sim. Na verdade, e aí, assim, né? Não são comportamentos saudáveis, mas não caracteriza a compulsão alimentar, que é uma coisa de uma grandeza muito maior, né? Muito maior. E você perde o controle ali, tem um descontrole associado.
né? Se você está consciente do que você está ali consumindo, e mais do que isso, a quantidade é muito grande. Então, assim, vamos diferenciar, né? Então, no transtorno da compulsão alimentar, só trazendo a compulsão já, a gente não tem métodos compensatórios como a gente tem na bulimia, tá? Então, como a gente não tem esses métodos compensatórios, a gente tem, inclusive, uma questão, sim, que pode haver ganho de peso e alterações metabólicas, né? Com esse consumo maior de alimento, mas não quer dizer, por exemplo, que uma pessoa com obesidade tenha compulsão alimentar. Tá? Uma pessoa com peso, vamos dizer assim, dentro do considerado normal, pode ter uma compulsão alimentar, como pode não ter. Uma pessoa que tem bulimia pode ter um peso acima, abaixo, não tem uma carinha específica, tá? Uhum. Então, mas que a gente, quando a gente coloca aí, pode haver sim um ganho de peso, né, por esse consumo maior. Então, essa compulsão, no transtorno da compulsão alimentar, há também uma insatisfação corporal, uma questão com o corpo, né, com o emagrecimento e tudo mais, a dieta, mas em algum momento, então, né, essa dieta, como a gente falou de ciclo de dieta, ela acaba, então, levando à compulsão alimentar, associada a questões emocionais, e aí a quantidade também é muito grande. Qual que é a diferença, então, de uma compulsão, um episódio de compulsão alimentar, que é o que a gente chama, né, nesse momento, e uma compulsão que a gente acha que é compulsão e não é. Exagero, né? Essa compulsão que a gente acha que é compulsão, que na verdade é um exagero alimentar, é o que a gente faz em festas de fim de ano, quando a gente sai com amigos, quando a gente pede uma pizza e tá com muita fome, sei lá, ou faz tempo que não come por até questões de dieta aí. Mas um rodízio, né? Bem comum. Um rodízio, uma churrascaria, né? Ali a gente acaba exagerando, que é o quê? Eu comi, senti estufado, falei, nossa, comi demais e tal, né? Mas eu não comi uma quantidade tão grande, e assim, é num curto período de tempo, geralmente de até 2 horas, essa quantidade muito grande. Então, eu não conseguiria comer naturalmente essa quantidade, né? Se eu não tiver um descontrole muito grande, aí que eu tiver meio anestesiado, tá? Então, conscientemente, eu vou comer até estufar. Estufou, eu, teoricamente, paro de comer. E na compulsão, não. Você continua comendo ali, né? Então, é comum passar mal ou ter, né, essa dor, assim, e tudo mais, por conta dessa quantidade. Olá, e geralmente as compulsões não acontecem em público, né, na presença de outras pessoas. Não. Não vai ser no restaurante, né? Não, mais uma diferença é que não tem sofrimento associado, geralmente, nos nossos exageros, tá? Esse sofrimento, essa culpa e tudo mais. Pode até haver, como hoje a gente tem um comer transtornado, né? Essa culpa em comer, eu exagerei, então eu comi, eu queria ter comido um bombom, eu comi 5, eu exagerei. E aí eu já tenho culpa com relação a isso, porque para mim bombom não posso comer, porque vai me engordar. Então, se eu comi ali, e mesmo às vezes comendo 5, eu não tenho aquele sofrimento tão grande, a culpa tão grande, eu posso ter, mas eu não tenho descontrole, senão eu não comeria 5. E nem, eu comeria muito mais. O desconforto. E nem comeria... Porque, né, e nem comeria na frente das outras pessoas. Como que acontece isso? Geralmente as pessoas, quem tem compulsão alimentar vai ou planejar, né, ou comer sozinho, escondido, porque há uma vergonha desse comportamento. Então, come-se, às vezes, dependendo do período do dia, né, pode ser à noite, pode ser de manhã, independente, você tá sozinho e é interrompido, às vezes interrompe, então, com a chegada de alguém, né, isso aí é interrompido. Mas sempre escondido. Isso é importante, porque vai ficar, às vezes, até para você ver se muito papel ali, ele já joga fora, né? Mas se você perceber até que em casa, né, às vezes acabou tudo de uma vez, né? Pode ser que essa questão esteja acontecendo e aí tem que investigar, né? Mas é muito grande, há um desconforto, é um sofrimento, é uma doença, não é frescura. E um exagero, então, não dá para falar que é uma compulsão. Um exagero é um exagero e tá tudo bem exagerar, faz parte de um comer normal. Sim. E acho que, não sei se terminou da bulimia, né? Porque daí a gente emendou na compulsão. Então, na bulimia, existem os episódios de compulsão, mas depois Método compensatório. O compensatório, né? Que é para você
Que a pessoa tenta Tentar, eliminar aquilo, né, que ela ingeriu numa quantidade muito grande, né? sim, exatamente. E quais seriam, Então, tipo, basicamente, bom, eu não provocar o quero influenciar vômito? nada aqui, Tomar- não quero influenciar É nada aqui, difícil, são né? Porque comportamentos é bem bem delicado, distorcidos, mas mas são basicamente. comportamentos bem que causam muito sofrimento, mas muitas questões aí corporais também, né, que podem alterar metabolismo e fazerem várias consequências ruins para o corpo, né, muitas consequências, desequilíbrio, questões cardiovasculares e renais, né, e tudo mais. Mas um deles é a purgação, né, então a gente tem purgação, tem uso de laxantes em excesso, uso de é, é, esqueci o nome pra, de que a gente toma chazinho para desintoxicar, sabe? Esqueci. Diuréticos. Uhum. Que mais? E atividade física em excesso também Uhum. pode ser feito depois, né? Ou a privação maior ainda também. Uhum. Tudo para E compensar. esses comportamentos compensatórios ocorrem geralmente logo depois da compulsão ou Logo não? depois. Logo depois. Uhum. Geralmente acontecem sim logo depois, né? E aí a gente fala, né, da questão suco detox. Por isso, quando a gente fala de muito normalizado hoje, né, a gente Uhum. fala de estar normalizado, porque tem questões que a gente fala, eu exagerei, vou tomar um suquinho detox, né? E vou tomar, às vezes, um laxante ali. Às vezes não tem, claro, é uma vez por, sei lá, por Na vida. mês que eu faço Uhum. isso, né? Mas é uma questão, né? O porquê que eu preciso, talvez até aquela questão de estar pago, né, na academia. Por que que eu preciso fazer isso para poder comer, né? O que que É, isso... não, é que eu tava pensando, acho que a gente pode já entrar, porque já são 7h40. Nesses. Meu Deus. Passa rápido, né? Nesses comportamentos normalizados. Por exemplo, Uhum. quantas pessoas que a gente não escuta falar, eu malho para poder comer, né? Ou Uhum. eu comi muito, então amanhã eu preciso ir na academia, vou ficar lá 2 horas na academia para compensar o que eu comi. Então, são pequenos Uhum. detalhes, pequenos comportamentos que são bem problemáticos e que muitas vezes passa batido e que muitas vezes são propagados na mídia, são propagados por blogueiras, até por profissionais de saúde, e isso a gente Uhum. tem que estar bem atento, porque, né, muitas vezes vai somando esses pontinhos e aí você vê que o negócio está bem pior do que parece. Então, esse é um Sim. desses, né? O E tapago, aí como você falou, malhar todos os dias, né? De domingo a domingo, eu preciso. Você vê que é uma causa um coisa. sofrimento se eu não É. for. Uhum, Uhum. Tudo isso vamos dizer assim, um comportamento mais disfuncional, né, com relação a isso, uma uhum. relação que não está tão legal. E aí, por quê? Porque a gente sempre está pensando no corpo, no emagrecimento, na questão, e muitas vezes a gente acaba daí tendo crianças errôneas com relação ao alimento, né, e também tendo comportamentos aí né, que não são saudáveis. E quando a gente fala até da questão de querer ser muito saudável, pode ser um Isso. problema, né? Quando a Tava quase gente fala esquecendo desse ponto. Vamos do lá. querer ser muito saudável, né? Só comer, quando a gente fala de comer limpo, comer isso, só alimentos, sei lá, funcionais, orgânicos e tudo mais, e que não pode, só tem eu que faço, né? Não como Uhum. fora. Comer Várias limpo é coisinhas. terrível, né? E Uhum. aí E aí a sempre tem gente o chama. paralelo que é o dia do lixo e o resto é limpo, comida limpa, né? Exato. E por que que seria Termos. lixo, né? Como a gente falou da outra vez, né? Gente, eu sou o quê então, né? Se a comida, o lixo vai para mim, então pera aí, né? E aí a Não, comida comida limpa, não é é lixo. óbvio que a comida é limpa, né? Você sujou, né? Você derrubou no chão? Se derrubou no chão, já Aí não vai é pro lixo. lixo. É. Mas assim, Enfim. o que a gente chama de um comportamento que é a ortorexia, né? Uhum. Que é uma questão com comer certo. Então, isso, quando a gente fala de querer ser muito saudável, tem até uma questão moral por aí, né? De querer falar para o outro, ai não, porque você está comendo errado, porque isso, né? Até Porque ali eu como faz, perfeitamente, então eu sou muito melhor do exato, que você todos vai comer vocês que isso. comem batata frita.
né? Existe Sim, muito e isso, aí né? até A assim, questão moral é tem bem questões. Uhum, e essa questão moral e questão assim de até a questão social também fica prejudicada, né, em todos os transtornos, mas essa questão Uhum. também, porque você vai sair, vai comer normalmente na rua, como se você só come daquele jeito, então você vai levar muitas vezes a marmitinha, né? Então você começa a ver comportamentos que são disfuncionais, né? Então comer certinho demais começa a ficar prejudicial, claro que não é de uma vez, mas às vezes quando a pessoa quer, é que eu quero ser mais saudável, porque eu não queria mais comer isso ou aquilo outro, porque isso faz mal. Aí você fala, pera, mas você tem algum. E não sei se é só para mim, mas deu uma travada aí, Lai. Deu uma travada no teu. Então, deu? Pelo menos. Ah, meu Deus. Aham. Não, agora tua voz Então, tá normal. tá. Então, eu não sei Mas se, já não tá aparecendo tua cara, onde tá que eu travando. concluí Aí. que eu estava falando dessa questão, né? Daí se você vai investigar, né? Talvez ser saudável demais, vamos dizer assim, e não considerar outras coisas, outras questões que fazem com que a gente seja saudável, né? Tem a saúde física, mental, social, e ser saudável também inclui contexto alimentar, né? Então tem que ser tudo isso considerado, tem parte afetiva, tem tudo isso, e colocar isso como moral e como algo proibido não vai ser saudável. E né, aquela pessoa que vai no casamento e leva a marmita porque ela não pode cogitar comer, nem que seja, porque geralmente até vão ter opções, né? Vai ter uma salada, por mais que ela queira ter uma alimentação saudável, mas é tão extremo que ela não pode nem a salada, tem que ser a minha, tem que ser a que eu Uhum. fiz, eu sei o que tem. Isso. Eu só escolho porque eu escolho alimentos sempre por conta disso, e não porque talvez eu goste, ou e até às vezes, eu quero comer aquilo, mas será que você quer mesmo? Será que é isso que você gosta de comer? Será que ou é porque tudo que você acredita com relação àquele alimento você só come porque, né, tem que ser assim, tem que ser orgânico, tem que ser isso, porque é isso que Uhum. eu tenho que comer, que é assim E que o eu como certo, é hábito, assim que eu saudável. o hábito de pesar a comida também muitas vezes pode ser problemático, né? Sim. Essa necessidade extrema de você pesar cada grama de cada grão de arroz, porque não pode ser 2 colheres, por mais que você já tenha uma ideia. Não, tem que ser pesado. E isso É, também é muito normalizado e muito incentivado muitas vezes, né? E que aí acaba passando do ponto do saudável e da busca, né, por uma alimentação melhor, você fica já muito vai para o outro preocupado. lado. Imagina se a hora na hora de comer você ficar preocupado com todas as medidas ali certinhas. E se você. E é muito comum no transtorno alimentar, se você ficou um grãozinho a mais, né? Então, a questão de você comer de uma forma tranquila tem muito a ver com a questão intuitiva, a questão do corpo, de perceber sua fome, de perceber a hora de parar de comer, de você estar saciado, mas também estar satisfeito, de ter o fator de satisfação. E as dietas fazem com que você perca essa questão de sentir a fome do seu corpo, até aquela questão de 3 em 3 horas, né? Ou de tanto tempo. Não tem um X, mas pode ser que seja a cada 3 horas. Mas será que você sente a fome, né? Ou você acaba ficando bastante tempo sem comer? Será que você tem essa sintonia com o corpo para você saber a hora de parar de comer também? Ou será que você come uma quantidade menor para achar que aquilo ali, né, aí acha que é suficiente? Uhum, Então tem vários comportamentos aí que a dieta acaba desenvolvendo, né? Então a gente acaba uhum, ficando muito preocupado com a comida, com o nutriente e medicalizando verdade. e tratando o alimento, né, de uma Por forma isso, errada. é exatamente isso que a gente queria trazer, né? Comportamentos que são
hoje em dia tão comuns e que quantas pessoas que a gente conhece que fazem alguma dessas coisas, mas que eles, dentro dos transtornos alimentares, eles também são muito comuns, então eles são sinais de alerta, né? Tanto tudo isso, ficar muito tempo sem comer, como não demonizando também, né? O jejum intermitente é péssimo, não sei o quê, mas ele incentiva você a ficar, né, um período muito maior do que o seu normal, sem comer. Muitas vezes é, digamos, liberado, né, comer qualquer coisa, qualquer quantidade no período que você está comendo, né, traçando o paralelo, o quanto isso não é característico de transtornos, muito tempo sem comer, exagero, compulsão, o hábito de pesar a comida, anotar tudo em aplicativo, né? Que isso também hoje é hiper mega comum, que você anotar quantos gramas para você saber quantas calorias quanto você consumiu no final do dia, ou se não é calorias, são pontos, ou são os macros, né? Dieta flexível, que nada mais é do que isso. Você balancear ali, daí você no final do dia você vê que sobrou um pouquinho de gordura, então você pode compensar com outra coisa, ou não. Na metade do dia você já bateu a sua meta de carbo, então na janta você tem que compensar e comer menos. Tudo isso são fatores para ficar bem alerta. É isso que a gente quer trazer, né? E outras coisas também que a gente já viu bastante, que acho que muita gente que segue esses conteúdos de blogueiras, fitness e musas, essas coisas, né? Quem que nunca ouviu lá a blogueira famosa falar se você tá com vontade de um chocolate, só cheira o chocolate, você não precisa comer, só cheira que já tá bom. Isso é super característica de transtorno, né? Sim, as Ou pessoas com anorexia, né? As meninas com anorexia. Coloca na boca, sente o gosto e gospe. Então, já foi falado tanto absurdo em forma de deboche, em forma de, mas assim, sendo incentivado. Isso é muito sério. Porque tem muita gente que acaba fazendo, pois, né? Vê aquela pessoa como uma autoridade, isso é um outro problema, e acaba reproduzindo essas ações, né? Infelizmente, assim, tem muitos profissionais que têm, né, ou transtornos alimentares, ou uma relação ruim com a comida, um comer transtornado ali, que acaba, assim, né, influenciando o paciente, né, a sim ter esses transtornos. Então, a colocar como alimento realmente bom e ruim, né, ele mesmo já passa que, ó, você não pode comer tal coisa, porque isso aqui não é saudável. E aí, quando ele volta no nutricionista, muitas vezes é o puxãozinho de orelha porque você comeu, né? Então, assim, né? Uhum. Então, como que isso te leva a uma relação melhor com a comida, né? Como que olhando para aquele alimento como algo que você não pode porque ele é ruim, e aí se você comer, e que naturalmente você vai ter mais vontade de comer, e isso, gente, vira um ciclo de uma culpabilização sua, e, né, vira uma questão de que você não vai ter uma visão boa tanto do alimento quanto de você, do seu corpo, e que a gente acaba esquecendo, né, de olhar para os outros fatores e para o autocuidado, e que alimento também né, autocuidado. Sim. E que, né, fica uma coisa bem... Isso se junta a tudo que a gente vem falando desde o começo das lives, que é o conceito de saúde completamente distorcido, né? Considerando que o corpo magro é sempre saudável, mas muitas vezes ele está completamente adoecido, com todos esses comportamentos de transtornos, ou, enfim, tudo isso que a gente já vem tratando, e ao mesmo tempo o corpo gordo é sempre patologizado. E o que é a questão da saúde, né? Você vai no profissional de saúde, ele te dá uma lista, você tem que pesar e você só pode comer aquilo. Ele te dá bronca se você não come exatamente o que foi passado. E isso é saúde, né? A pessoa faz, né, tem esses comportamentos compensatórios,
de atividade física extrema e tudo isso, mas isso ainda é lido como saúde, isso ainda é propagado como saúde. Então, tudo isso que a gente vem buscando, né, Mari? Que a gente sempre É, volta nesse assunto. porque querer saúde, né? Que geralmente não vamos pensar aí numa questão que está acontecendo agora, né? Nesse momento que a gente está vivendo, quanto gordofobia a gente está tendo de memes e tudo mais, né? E Uhum. questão, né? A pessoa que tem obesidade, que vai pegar mais Covid e tal, e questões gordofóbicas. É, e a pessoa diz que é por saúde que ela, né, quer que a pessoa com obesidade fale da questão da obesidade. Mas espera, e aí as pessoas lotam barzinhos e outras coisas mais, e aí, pera lá, né? Assim, o quanto essa questão de preocupação de verdade com saúde, né? Eu tenho medo né, engordar na pandemia, eu tenho medo de ali, né, dessas questões, e aí medo de sair para não tem. Aí tá tudo Então, um ótimo. monte e assim, vários comportamentos que a gente vê que nossa sociedade acaba, né, trazendo aí a Uhum. questão com emagrecimento, que é igual a beleza, e aí você se compara, e aí as redes sociais podem reforçar isso, né, dependendo aí quem você segue ou quem você se compara o dia todo, ou até com você mesmo lá atrás, mas é sempre uma questão de não estar satisfeito. E a gente muitas vezes não vai ser satisfeito com tudo a gente, como a gente é totalmente. Uhum. Mas a gente olhar para as nossas partes negativas ou ficar explorando isso, não vai ajudar, vai trazer mais insatisfação, né? É, E as na questões verdade, com o emagrecimento esse mundo gira em torno da insatisfação. Ele precisa que você esteja é sempre lucrativo. insatisfeito para você comprar mais produtos, para você gastar mais dinheiro, para você buscar soluções para um problema que você nem sabia que tinha, mas alguém Exato, falou e agora você descobriu que você tem um problema e você precisa resolver, né? E exatamente. você falou, né, agora na pandemia, até tem um debate importante da questão das academias, né? Se tem que abrir, se não tem que abrir. Por um lado, é óbvio que né, o exercício físico vai trazer muita saúde, mas será que todas essas pessoas que estão desesperadas para ir para a academia estão porque elas, né, precisam estar saudáveis? Quantas dessas pessoas poderiam, e geralmente é quem tem um poder aquisitivo bem alto, que pode estar fazendo em casa, que pode ter um personal, mas né, essa necessidade de estar na academia nesse momento, em grande parte, sim, é busca por saúde real, né, e por tratamentos e prevenção de doenças, e muitos é um comportamento bem transtornado, essa necessidade de, nossa, eu preciso agora, porque senão eu vou engordar. E você precisa ir para academia, Sim. se expor ao risco para você tudo menos engordar, né? Então, E tem que ser aí, levado em consideração isso também. sim, e até assim, falando desse comportamento bem típico dos transtornos alimentares, que é dicotômico, né? O pensamento dicotômico, que é tudo ou nada. Então, ou você vai lá e se mata na academia, né? E faz muito, ou você não faz nada. E aí, e claro que a base, né, tem a questão, emagrecer e barriga tá, né, chapada e tudo mais. Mas será que não poderia ser para se cuidar, né? Porque se a gente pensar em atividade física, quanto contribui para a saúde, saúde mesmo, né? Mental, questões aí, né, que produz várias questões dentro do nosso corpo, um monte de hormônio e tudo mais, mas que é um autocuidado, então, com a gente foi feito para se movimentar, né? Por isso que a gente tem, né? A gente precisa se movimentar, mas não, o ponto principal é emagrecimento. Então, É, se eu não vejo, por exemplo, emagrecimento, eu não quero, né? E a Rô falou uma coisa aí que é exatamente, né? Por isso que a gente aqui é recordista de cirurgia plástica. A gente está insatisfeito o tempo todo e, né, vai é. buscar isso. Ontem esses dias eu vi uma discussão no perfil da Cecília Dassi. Não sei se você chegou Ai, a ver. Não tem muito a ver com o corpo, mas tem tudo a ver com essa insatisfação. Ela estava refletindo assim e propondo essa reflexão do quantos filtros do Instagram, esse tipo de coisa, tá
alterando a nossa relação com a nossa própria imagem. Porque a gente coloca um filtro, agora a gente só tira foto com filtro. Nossa pele é perfeita. Alguns, Uhum. no mínimo, ele te deixa com a pele que não tem uma marca, uma ruga, nada. Agora, tem outros que, a maioria também, afina o nariz, deixa a boca Gente, maior, a tem sobrancelha não sei o coisas. quê, já estica. E aí você se vê no espelho e você se vê muito mais defeitos, porque aquela imagem estava tão perfeita, mas não Uhum. é real. Então, é isso Faz- também. E foi bem legal a reflexão, que, sem condenar quem usa, né, todo mundo usa, é legal, é divertido, mas para a gente entender também e refletir o quanto isso será que nos afeta, ou para mim é tranquilo, eu consigo tirar uma foto sem filtro e vai ser tudo bem também, né? E Me aí, sentir bem, né? Me sentir bonita, sim, sem, né, esse filtro. e aí Uhum. também Porque entra nessa eu questão sempre de vou. cirurgia plástica, de padronização, todo mundo com a mesma cara, harmonização facial, todo mundo com a mesma cara, com o mesmo formato, com a boca não sei o quê, até o dente, né? Lente de contato, o dente, a sobrancelha, e aí daqui a pouco já não é mais moda, sabe? E tudo isso É, contribui, né? E vai sim, afetando sim. nosso padrão de visão das coisas, né? A gente não consegue mais entender. E a gente, assim, não precisa estar satisfeito com tudo, né? Na gente, quase, a gente sempre Nunca vai vai estar, estar, né? sempre vai ter alguma coisa, né? Não vai estar mesmo. Mas, assim, o quanto talvez eu aceitar para que eu possa, talvez, cuidar, né? E olhar para essas questões. Tá, se eu resolvo mesmo fazer algo, será que é por mim? Será que é pelo outro? Isso vem a mesma coisa da dieta, né? Porque, Uhum. por que que eu quero fazer uma mudança de cirurgia plástica para me sentir melhor? Ou é para, né, sentir aceita, sentir o que que eu quero com aquilo ali, né? Será que a aceitação vem de dentro para fora, né? Ou de fora para dentro? Como que é isso, né? Né, indo mais a fundo ainda, um papo que não tem mais nada a ver com o que a gente Né? conversou. Mas, Estamos enfim, filosofando. muita gente fazendo cirurgia plástica em plena pandemia. Que sentido que faz isso? Você, essa necessidade que, né? Tem que se A gente expor. já falou isso várias vezes também nas outras lives. O mundo está acabando e a tua preocupação é fazer É o seu. né, dar uma erguida, dar uma esticada e não sei o quê, porque, sabe, né, você precisa muito disso nesse momento. Tá totalmente as recomendações é que cirurgias eletivas importantes estão sendo adiadas, né? Porque não é o momento, sobrecarrega o sistema de saúde, te expõe a riscos, infecções, baixa a tua imunidade. Então, quanta gente realmente precisava fazer várias cirurgias importantes e não estão fazendo agora, conscientes do risco, mas a pessoa É. quer, ela precisa se expor a tudo isso para É. atender, O sei lá o quanto ela que ela está precisa, querendo talvez, atender. fazer dela uma outra pessoa, né? Será que a pessoa não se gosta a esse ponto? Muitas vezes, né? Claro, pode ser que não, mas pode ser que ela precise aceitar tanta, né? Perceber e gostar mais dela ou outras coisas aí, mas ela tenta fazer, né, uma outra pessoa ou se comparar, né, ser igual a outra pessoa. Será que, né, tem muita coisa mais profunda, né? Sim, é isso, né? Olha, ó, Quando quando tudo se tudo se normalizar. normalizar, quero estar maravilhosa. Até porque essas pessoas muitas delas faziam procedimentos estéticos, enfim, regularmente para manter aquela imagem perfeita e maravilhosa. E agora não está Sim, podendo. E aí fica como? Tipo, Deus me livre, eu não posso aparecer assim, né? Então, enfim, tudo isso é mais um comportamento dá mais problemático. uma live, né? Mas falando em mais uma live, o que que a gente vai Isso, já falar vamos semana que encerrar antes vem? que cortem a gente. Vamos encerrar, porque acho que está acabando, né? Só para a gente não Tá, ser tá. cortada no meio do caminho. É. A gente vai falar de. Semana que vem? A gente Mitos vai falar e de verdades, né? terrorismo, né? Terrorismo Isso. nutricional e mitos, né? Então a gente vai falar de mitos. Se vocês tiverem dúvidas aí, manda pra gente. E só para concluir sobre transtornos, gente, tem o SETA, né? Que é importante colocar Isso, aqui. é importante. Se alguém, né, tiver alguma questão ou quiser saber mais sobre transtornos alimentares, claro, eu me coloco à disposição aqui. Mas se você quiser entrar lá no SETA, né? No do Centro SETA. Lá tem várias questões, né, sobre transtornos alimentares, né? Quem é idealizadora é a doutora Bruna Boareto, que é psiquiatra.
E tem vários profissionais, então é multidisciplinar. Então, se você tiver alguma questão, né, com o corpo com transtornos alimentares, vai lá, dá uma olhada, tem vários conteúdos. E tem profissionais também que você pode entrar em contato e acionar, né? Profissionais tanto da psiquiatria, da psicologia, e também tem fisioterapeutas, tá? Vários 30 aí. segundos. Vamos encerrar. Obrigada, Kleber. Obrigada a todos que estiveram presentes. Obrigada, Mari. Pela participação. Obrigada, Lari. Esperamos vocês na semana que vem, quarta-feira, às 19h. Um beijo para todos. Muito obrigada. Um beijo, boa noite. Beijão. Tchau, tchau.